Ela já tinha se despedido da própria vida. E se perecer, pereci. Foi isso que Esther disse. 3 dias de jejum. 3 dias sem comer, sem beber, esperando o momento de andar direto rumo à morte, se fosse preciso. E hoje é o 3º dia. Hoje ela vai caminhar até a sala do trono sem ser chamada. Hoje ela vai descobrir se o rei vai estender o cetro de ouro ou se vai apontar para os guardas. Fica comigo até o final, porque o que acontece nesse capítulo não é só sobre uma rainha corajosa. É sobre uma decisão estranha que ela toma, uma decisão que parece não fazer sentido nenhum, e sobre um homem que, no mesmo dia, vai construir com as próprias mãos a sua maior armadilha. Recapitulando rápido, para quem não viu o capítulo anterior, o Império Persa tinha um decreto assinado, um decreto de extermínio contra todo o povo judeu. E Esther, a rainha, era judia, e ninguém no palácio sabia disso. Mardoqueu, seu primo, tinha pedido a ela uma coisa impossível. Vá até o rei, suplique pela vida do seu povo, mesmo sabendo que entrar na presença do rei sem ser chamada era pena de morte automática, a menos que ele estendesse o cetro. Esther aceitou o risco, pediu jejum, pediu apoio, e disse aquela frase que ficou para sempre. E se perecer, pereci. E agora, ela vai. Sucedeu, pois, que ao 3º dia, Esther se vestiu com trajes reais. Repara nesse detalhe. Ela não foi de saco e cinza, como Mardoqueu estava usando lá fora, em luto. Ela se vestiu como rainha. Coroa, joias, as vestes mais reais que ela tinha. Por que isso importa? Porque é um ato de fé. Ela está se vestindo para o papel que precisa exercer agora, mesmo sem saber se vai sair viva daquela sala. Ela se pôs no pátio interior da casa do rei, bem em frente ao salão do trono. E o rei estava lá, sentado, olhando exatamente para a porta por onde ela entrou. Segundos que devem ter parecido uma eternidade. E então, o rei a vê. E a Bíblia diz uma coisa simples, mas gigante. Ela alcançou graça aos olhos dele. O rei estendeu o cetro de ouro. Esther se aproxima. Toca a ponta do cetro. Ela sobreviveu ao momento mais perigoso da sua vida. Mas presta atenção, porque é aqui que a história fica interessante de verdade. O rei pergunta: "Que é que queres, rainha Esther? Qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará." Metade do reino? Pense no tamanho dessa oferta. Ela tinha um decreto de morte pairando sobre o seu povo inteiro. E o rei acabou de abrir a porta para ela pedir absolutamente qualquer coisa. Essa era a hora. Esse era o momento. "Meu rei, revogue o decreto. Salve o meu povo." E o que Esther responde? "Se parecer bem ao rei, venha o rei hoje com Amã ao banquete que lhe tenho preparado." Espera, o quê? Ela teve a chance perfeita e pediu um jantar? Isso não é o que você esperava ouvir, né? E também não era o que o rei esperava. Mas ele aceita na hora. Manda chamar Amã com urgência. E no banquete, com o vinho servido, o rei pergunta de novo: "Qual é a tua petição, Esther? Será concedida. Até metade do reino." Segunda chance. Segunda oportunidade de falar tudo. E ela responde: "Se achei graça aos olhos do rei, venha o rei com Amã amanhã, a outro banquete que vou preparar. E amanhã eu conto tudo." 2 vezes. 2 chances de falar. E 2 vezes ela adia. Por quê? A Bíblia não explica diretamente, e isso é proposital. Mas pensa comigo. Esther passou a vida inteira aprendendo a se mover num palácio cheio de intrigas, de espiões, de gente que caía em desgraça da noite para o dia. Ela sabia que não bastava ter razão,
Ela precisava do momento certo. Precisava que o coração do rei estivesse preparado, não só a boca dele. Às vezes a sabedoria não é agir rápido. É esperar o tempo certo para agir com tudo. Você já sentiu vontade de resolver um problema na hora, no calor da emoção, e alguma coisa dentro de você disse: espera? Esse é o tipo de espera que Esther está vivendo agora. Enquanto isso, do outro lado da cidade, uma história completamente diferente está se desenrolando. Amã sai daquele banquete se sentindo o homem mais importante do império. Pensa bem, ele foi a única pessoa, além do rei, convidada para jantar com a rainha. 2 vezes. Isso, na cabeça dele, era a prova definitiva do seu prestígio. Ele sai alegre, de bom ânimo, cheio de si. Mas aí, no caminho, ele passa pela porta do palácio e vê Mardoqueu. E Mardoqueu, de novo, não se levanta. Não se curva. Não demonstra nem um pingo de respeito. E numa fração de segundo, toda aquela alegria vira fúria. Isso é impressionante, se você parar para pensar. Amã tinha tudo: riqueza, poder, prestígio, o favor do rei, o convite exclusivo da rainha. E a indiferença de um único homem foi suficiente para estragar tudo. Ele se controla ali na hora, mas quando chega em casa, ele desabafa. Chama os amigos, chama a esposa, Zeres, e começa a contar tudo. A glória das suas riquezas, o número dos seus filhos, tudo que o rei fez por ele, como ele foi exaltado acima de todos os outros príncipes. E então ele diz a frase que expõe tudo: tampouco a rainha Esther a ninguém fez vir com o rei ao banquete, senão a mim. E amanhã estou convidado de novo, junto com o rei. E logo depois a confissão real. Porém tudo isto não me satisfaz, enquanto eu vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Escuta essa frase de novo. Um homem com riqueza, família, poder e o favor da realeza 2 vezes seguidas, diz que nada disso o satisfaz, por causa de uma única pessoa que se recusa a validar o seu ego. Isso te lembra alguém? Talvez até você mesmo, em algum momento? Quantas vezes a gente tem tanta coisa boa na vida e deixa uma única pessoa, um único comentário, uma única falta de reconhecimento roubar toda a nossa paz? Amã tinha praticamente tudo que um homem daquela época podia sonhar, e estava sendo destruído por dentro por causa de um homem que nem sequer estava tentando provocá-lo. Mardoqueu só estava sendo fiel à sua fé, recusando-se a curvar-se diante de um homem. E a resposta de Zeres e dos amigos de Amã é assustadora, de tão fria. Faça-se uma forca de 50 côvados de altura. Isso é mais ou menos 25 metros. Uma estrutura gigante, visível de longe, feita para humilhação pública. E amanhã dize ao rei que nela seja enforcado Mardoqueu. E então entra alegre com o rei ao banquete. Resolve o problema, elimina o incômodo. E depois vai comemorar como se nada tivesse acontecido. O plano agrada a Amã, e ele manda construir a forca. Ele está tão seguro de si, tão confiante no próprio poder, que já está literalmente construindo o instrumento da morte de outra pessoa, antes mesmo de pedir permissão ao rei. E o capítulo termina assim, com a forca em construção, com Mardoqueu sem saber do que está sendo tramado contra ele, com Esther ainda guardando seu pedido real por mais um dia. 2 pessoas na mesma noite, tomando decisões completamente opostas. Uma espera com sabedoria, mesmo com medo, confiando num tempo que ela não controla. O outro age no impulso do orgulho ferido e constrói, com as próprias mãos, uma estrutura que vai... Bom, isso a gente só vai descobrir no próximo capítulo. Mas fica uma pergunta para você levar consigo hoje. Será que existe algum Mardoqueu na sua vida? Alguém ou alguma situação que, por mais bênçãos que você tenha, ainda consegue tirar a sua paz? E também, você tem esperado o tempo certo de Deus para agir ou tem agido no calor do momento, como Amã, só para aliviar a dor por dentro? Porque essa noite, no palácio de Suzã, alguma coisa muito estranha está prestes a acontecer. Algo que nem Esther, nem Amã, nem Mardoqueu imaginam que vem por aí. E essa é a história do capítulo 6.
Se esse estudo te tocou, deixa nos comentários. Você é mais Esther, esperando o tempo certo, ou às vezes se pega agindo como Ramã, no impulso? Quero saber a sua resposta. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, esse é o momento, porque a virada dessa história é uma das mais impressionantes de toda a Bíblia. E ela começa na próxima semana. Até lá!